Boa noite, bem-vindos. Está na grande área de análise da RTP3 e da RTP Internacional. À quinta-feira juntamos sempre a opinião de Domingos Paciência, Rui Malheiro, Bruno Prata e João Alves. Esta é uma semana marcada pelo regresso do Sporting aos títulos. O jejum durou 19 anos. O Sporting é o novo campeão nacional de futebol. Venceu o Boa Vista por 1-0 na última jornada. Confirmou a conquista do campeonato, mas essa conquista acabou por ser ensombrada por festejos que ultrapassaram aquilo que seria desejável numa altura de pandemia, com ajuntamentos junto ao Alvalade, também com confrontos entre adeptos e a polícia, e por isso nos últimos dias temos tido as ondas de choque desses excessos na noite de festa do Sporting Clube de Portugal. Semana marcada também por uma notícia importante para o futebol português, com a final da Liga dos Campeões a ser disputada novamente em Portugal, desta vez no estádio do Dragão, e temos também uma notícia dos últimos dias, das últimas horas, que está a lançar alguma polémica, porque vai haver público na última jornada do campeonato, mas há já algumas dúvidas que se levantam, porque obviamente alguns clubes irão ser prejudicados, aqueles que jogam fora nessa derradeira jornada. Tudo isto e muito mais, também a luta pelo segundo lugar em destaque nesta grande área, que como sempre começa com finta e fífia. Finta ou fífia, melhor dizendo. Rui Malheiro, boa noite. Boa noite. Tua escolha, finta ou fífia? Boa noite a todos. Vai ser fífia e chamei esta fífia formação na gaveta. Isto porquê? Porque houve mais um novo estudo do Observatório do Futebol, do CIES, que pegou em 27 campeonatos do continente europeu, e a verdade é que os clubes portugueses são aqueles que menos apostam na formação. Estamos a falar, em termos de minutos de utilização, de 4,7%, o que é inferior até ao número de Itália, que está nos 5%, sendo que há uma curiosidade, é que o Sporting está claramente contra a corrente, é o clube português que aposta mais na formação e não está indissociável daquilo que foi uma das bases do título nacional, com 33,9% de utilização de jogadores oriundos da formação. E isso faz apenas com que o Sporting seja o 31º clube europeu nessa condição. Mas, no entanto, sublinhar aqui um aspecto, é que Paços Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Moreirense e Portimonense, portanto 5 clubes entre 18, têm 0% de utilização de jovens oriundos da formação. E isso parece-me grave, mas sobretudo mais grave ainda se torna quando o Famalicão e o Portimonense são duas equipas com sub-23. Juntar-te apenas mais dois números, ao mesmo tempo, aí até mais recentes, o CIES utilizou mais dois estudos, fez mais dois estudos, um deles sobre o número de estrangeiros no futebol destes mesmos campeonatos. O Boa Vista é o 4º clube com mais jogadores estrangeiros e o Marítimo o 6º clube com mais clubes estrangeiros, e estamos a falar de um segmento que tem sobretudo emblemas do Chipre e da Turquia nos primeiros lugares. E finalmente um estudo que já é desta semana, e aqui já de 145 campeonatos de 96 países, em que Portugal é o 6º país que mais recebe jogadores estrangeiros, são 511, e o 13º país que mais exporta, 306, sendo que o primeiro fluxo a nível internacional de conexão de jogadores está entre o Brasil e Portugal. Portugal recebeu 236 jogadores. Para termos uma ideia, o segundo país, ou a segunda conexão entre países, é entre a Inglaterra e a Escócia, que é de 120, portanto quase metade daquilo que nós recebemos do Brasil. E aqui está uma justificação mais do que premente para aquilo que acontece, ou seja, por isso mesmo é que nos clubes portugueses tem tão pouca aposta na formação nas suas equipas principais. Formação na gaveta, a escolha do Rui Malheiro. João Alves, muito boa noite. Finta ou fífia? Boa noite a todos e aos nossos telespectadores também. É uma fífia e tem a ver com aquilo que aconteceu este fim de semana, ou concretamente com a festa que teve a ver com o título do Sporting, um título que já fugia há 19 anos, não haja dúvidas, um grande motivo para celebrar, mas não posso deixar de colocar a minha crítica negativa na maneira como tudo isto foi conduzido. Não podemos esquecer que a maior parte, ou pelo menos foi assim que aconteceu, a maior parte dos portugueses passaram Natal e a Páscoa sem estar com a família, sem estar, portanto, isoladas, um grande número de pessoas,
E na verdade, depois das 4 da tarde e em função dos festejos, da montagem de um palco em frente ao Estádio de Alvalade, com transmissão televisiva ainda por cima, com direito a isso tudo, portanto não houve ninguém que não visse o perigo que se estava ali a começar a correr, e na verdade foi uma imagem que o grande título que o Sporting conquistou não merecia, digamos, ter um corolário, uma festa da maneira como houve, e que realmente esperemos, volto a repetir, que não haja outras consequências, portanto, além destas, não é? Escolha de João Alves, que será tema também daqui a pouco, neste grande diário. Domingos, boa noite, finta o Fifia. Olá, boa noite. Vou também para a Fifia, e já tocaste nesse assunto quando fizeste a abertura do programa, que é a questão da coerência que deve existir no regresso dos adeptos, porque acho que ainda está muito em jogo. Espero que se confirme aquilo que ouvimos hoje durante a tarde, que poderá abrir já nesta jornada. Se assim for, muito bem, porque são 2 jornadas e uma equipa terá a oportunidade de jogar em casa, pelo menos perante o seu público. Caso contrário, se for para a última jornada, acho que não se deve abrir as portas, porque vai haver equipas prejudicadas que não vão jogar perante o seu público, e quando está em causa objetivos ainda, como a manutenção e como a luta pela Europa, claro, acho que isso não deve acontecer. Agora, é sempre de grande felicidade ouvirmos estas notícias de que o público está de regresso. Também isto vem ajudar, de certa forma, a que dê consistência às decisões que se possam tomar no futuro, com a atribuição da Liga dos Campeões a ser disputada agora no Estádio do Dragão. Portanto, isso também ajuda. É verdade que vão haver regras, e já disseram que vai haver regras apertadas, tipo uma bolha. Portanto, os ingleses vêm numa bolha para Portugal, e isso, no fundo, pode ser um bom exemplo daquilo que pode acontecer também no futuro do futebol português com o público, desde o isolamento, desde os testes, portanto, tudo isso pode ser um bom exemplo daquilo que as pessoas que comandam e que têm a decisão e o poder de poder voltar a ter o público no estádio, poderem ter aqui um bom exemplo. Este parece-me um tema importante, e antes de dar a palavra ao Bruno para ouvir a escolha dele, passo-te a palavra, Bruno, mas antes disso, para ter a tua opinião, e pedir também ao Rui e ao João, em relação a esta questão que o Domingos aqui trouxe. Porque a minha escolha tem a ver com isto. A minha escolha é uma finta. Esforcei-me depois de várias semanas a escolher fifias. Então vamos a isso, vamos à tua escolha e depois avançamos para a discussão. Mas confesso que já estou arrependido. E já estou arrependido por várias situações. Esta que o Domingos falou, e também depois de ouvir um vice-presidente do Benfica, Varanda Fernandes, dizer que não sabe o que é isso de guarda de honra, e que a haver devia ser feita a Luís Filipe Vieira. Eventualmente a pensar nas deslocações do Presidente do Benfica à Assembleia da República, interrogo meu. Mas eu acho ninguém é obrigado a seguir os bons exemplos do estrangeiro, embora creio que declarações destas não estão de acordo com um clube que tem como principais figuras Eusébio, Borges Coutinhos e outros. Mas a minha escolha foi uma finta, como estava a dizer há instantes, tem a ver com a atribuição da Champions. Portugal, neste caso ao Estádio do Dragão, ou seja, Portugal passa a ser o único país que tem 2 finais da Liga dos Campeões consecutivas, nunca tinha acontecido. No ano passado tivemos no Estádio da Luz, mais do que isso, tivemos a Final 8 no Estádio da Luz. Luz e Alvalade. Isto como é sabido, resulta do facto da Turquia ainda estar com um problema mais grave do que nós no que diz respeito à pandemia. Era Istambul que pela segunda vez, também já era para ter a final no ano passado, que deixa de ter. E achei curioso que o Ceferin teve algumas declarações públicas dizendo que contamos com a ajuda dos nossos amigos. Certamente que estava a pensar no Presidente da Federação, Fernando Gomes, e também em Tiago Craveiro, que segundo o New York Times foi verdadeiramente quem propôs à UEFA esta solução. Já o tinha sido no ano passado. Isto é uma grande conquista, porque salta à vista que Londres seria a solução mais lógica, que foi a outra solução que esteve em equação. Desde logo porque são 2 equipas inglesas que vão estar
na final. A imprensa inglesa diz que o Wembley permitia, tal como vai acontecer no Dragão, onde só vão estar 12 mil pessoas, permitia 25% do estádio, o que daria muito mais espectadores, porque é claramente maior. Mas que os ingleses não abriram exceções para os 2 mil convites que a UEFA pretende fazer chegar aos 50 e tal federações que tem, aos convidados VIP àqueles que patrocinam, não aos patrocinadores. Os clubes que tiveram presente na Liga dos Campeões. Isto segundo o Daily Mail, portanto... Istambul tinha um problema, que era a necessidade de quarentena no regresso à Inglaterra. E tendo em conta que vem o europeu, para boa parte dos jogadores daquelas equipas vão estar convocados, seria um problema grave. Mas eu acho que isto é uma boa notícia para Portugal, mas creio que a questão que o Domingos colocou resulta disto. Porque não for a circunstância de irmos ter a final da Liga dos Campeões, quase certeza que nem sequer se teria coassinado a possibilidade das portas dos Estados portugueses ainda se abrirem, mesmo que apenas na última jornada. Até porque eu creio que a UEFA também terá pedido um teste que será esse que vai decorrer, pelo menos na última jornada. Mas de facto o Domingos tem razão, isto cria uma grande injustiça. Já estou a falar da abertura da última jornada ao público. Porque pelas razões que ele disse, cria uma grande desigualdade e de facto a única solução possível é abrir também na próxima jornada, ou seja, nas duas últimas, porque só isso permitirá algum equilíbrio. Caso contrário, é a pior emenda que o soneto. Acho que não faz sentido sequer, por muito que tenhamos que cumprir a exigência ou o pedido da própria UEFA. João Alves, é no fundo uma boa notícia esta da final da Liga dos Campeões em Portugal e na cidade do Porto, mas que traz esta situação do público apenas na última jornada, que vai trazer de facto uma certa injustiça aos clubes que não tiverem o apoio do público durante todo o campeonato e também na última jornada, não vão ter? Claro que sim, que é injusto, e eu penso que a única forma eu sinceramente não percebo o porquê desta tomada de decisão assim à pressa. Gostaria de saber, tenho muita curiosidade de saber como é que vão escolher os 10% de espectadores que vão estar presentes nos estádios, qual é o critério que vai ser atribuído. São apenas adeptos das equipas visitadas. Tudo bem, mas há equipas que têm bem mais do que... Conteste, sim. Conteste, ok, ótimo. Negativo, isso aí está bem, mas como é que, por exemplo, os clubes grandes, que têm grandes adeptos, têm um grande número de associados, e o próprio Vitória Guimarães, e o Braga... E temos um Benfica Sporting. Exatamente, como é que isso vai ser escolhido? Eu acho que o problema de abrir nesta jornada pode ser esse, não é? É que há um Benfica Sporting. Sim, e na última jornada não haverá Benfica. Mas na verdade... E na última jornada há um clube que nem sequer pode abrir, que é o Vitória de Guimarães. Exatamente, que está a cumprir um jogo contra o Benfica, curiosamente. Pronto, deixa só o Alves terminar, porque está à distância e está sempre um bocadinho mais... Aquilo que eu penso é que a atribuir, portanto, a abrir as portas ao público, o devem fazer nas duas jornadas que faltam, portanto, é a única forma, digamos, minimamente airosamente, de salvar a situação que não vai ser salva, porque eu volto a repetir aquilo que aconteceu neste último jogo e nesta celebração do título do Sporting, sinceramente ultrapassou os limites todos daquilo que é razoável. Rui, isto é mais ou menos consensual, não é? Esta decisão está de facto ligada à final da Liga dos Campeões. Acho que ninguém duvida disso e não é uma boa decisão se isto for mesmo para a frente. Não é uma boa decisão e está claramente ligada à final da Liga dos Campeões. É a necessidade que a UEFA tem que haja um teste prévio à final da Liga dos Campeões, já um teste 10 dias antes da final da Liga dos Campeões. Não me parece, tal como Domingos, o Bruno e o João já disseram, não parece justo, ou seja, sendo que a 33ª jornada e a 34ª jornada têm, ao contrário do que é habitual, a possibilidade de cada um dos clubes ter um jogo em casa, creio que seria justo, isso sim, alargando este espectro de termos público nas jornadas, ser um espectro alargado a estas duas jornadas, de forma a não haver nenhum critério de desigualdade em relação a estes clubes. E depois outra questão, desculpa Rui, é que temos ainda a final da taça. O Benfica já reclamou
Que não terá público. À partida. Para já não tem público. E isso é outra incongruência. Este cenário que temos é este. 33ª jornada sem público. Certíssimo. Última jornada com público. Final da Taça de Portugal sem público. Final da Liga dos Campeões com público. Com público. E se quiser juntar a última jornada da Liga BPI, futebol feminino sem público, a última jornada do campeonato da segunda Liga sem público. Não há aqui um critério sanitário. Não há minimamente. É óbvio que há aqui uma influência clara da final da Liga dos Campeões. E juntar mais um dado que eu creio que o João Alves tocou há pouco e que me parece bastante interessante, é perceber, para além da questão do teste, e eu acho que o teste é fundamental ser feito, ao 10% de lotação do estádio que terá, mas qual será aquilo que os clubes, nomeadamente Futebol Clube do Porto e Sporting, que são os clubes que normalmente levam mais gente, qual será o critério que presidirá à escolha destes 10% de lotação que o estádio terá. De resto, enfim, em relação à final da Liga dos Campeões, parece-me óbvio, será a tal bolha que virá de Inglaterra para Portugal, e salientar aqui um aspecto que o Bruno tocou, é uma grande vitória para a Federação Portuguesa de Futebol, no caso para Fernando Gomes e principalmente para Tiago Craveiro, que mostra claramente que se está a mexer muito bem no tabuleiro da UEFA e muito provavelmente o seu futuro passará por aí. Mas também, Rui, não nos podemos esquecer que foi uma boa oportunidade também para dar um repousado à cidade do Porto, porque perdemos a Supertaça também para Istambul. E quando perdeu a Supertaça havia a promessa que nos próximos anos iria receber uma grande prova. Portanto, vai ser cumprida agora a promessa. Uma boa notícia para o futebol português. Vamos olhar agora para o campeão nacional, Sporting Clube de Portugal. 19 anos depois, o título do Sporting viveu-se longe dos adeptos, com estádios vazios, mas os jogadores e o clube encontraram forma de chegar ao público através das redes sociais e da internet. É esse olhar que vamos ter agora, trazido pelo jornalista João Alves Domingos. Numa época em que os estádios estiveram vazios, as bancadas sem público, foi a partir daqui, da internet, das redes sociais, que os jogadores chegaram mais perto dos adeptos neste Sporting de última geração. Tudo começou com as contratações, a chegada de novos jogadores apresentados aos adeptos, com janela até para os rituais do grupo. Este ano aqui vamos ter que pensar em alguma coisa. Tens que cantar quando assinas uma equipa, não? Não? Sim. Ou penso mais nisso que em fazer um jogo. Isso me fica um pouco nervoso, percebe? Que vou cantar? Eu nunca cantei. Para afinar a melodia da temporada, a visita de um maestro. Estou muito feliz por estar aqui, por poder visitar os meus colegas de equipa. Quero desejar as maiores felicidades e a maior sorte a todos os sportingistas também e mandar-lhes um grande abraço. Talvez fonte de inspiração para um arranque de temporada com alta produtividade de Pedro Gonçalves. Colocou-se na lista dos melhores marcadores e a garantir vitórias ao Sporting. Olha, Pedro Gonçalves atirou para dentro! Pedro Gonçalves de ângulo apertadíssimo, fuzilou Marco Pereira. A missão ainda de Pedro Gonçalves, remate golo! Despachou-a pela atrás e a bola está no fundo da baliza. Desrespeito do que está. Pedro Gonçalves outra vez. Pedro Gonçalves, o abono de família do Sporting versão 2021. Chego a casa e vejo a minha namorada e digo: tu viste aquilo que eu fiz? Por exemplo, aqueles 2 golos que eu marquei, aquilo não está ao alcance de tipo qualquer um. O primeiro teste ao balneário do Sporting foi o empate em Famalicão, com um golo anulado no último lance do jogo. Podia ter aberto uma ferida, mas ainda juntou mais a equipa. A equipa do Sporting, quando vai um, vai todos, e será assim até ao fim do campeonato. Ruben Amorim lançou o mote que passou a ser lema da equipa e uniu o balneário. Tenemos un grupo fantástico, con una mezcla entre veteranía y juventud que é muito bom. Isso é que se chama um grupo, né? Isso, nós vivemos para o bem do grupo. Dou-me particularmente bem com poder escolher João Mário. Gosto de conversar bastante com o Neto, experiente, Palhinha, Tabata,
Nuno Santos, o Pote. Temos um grupo muito saudável nesse aspecto, a nível de brincadeira. Como, por exemplo, as dicas de moda do Nuno Santos. Tenho aqui preparado algumas fotografias dos outfits aqui da equipa. O que é que mudavas? Se calhar a cara. Pronto. É bom ver aqui a confiança que a equipa tem. Ou até mesmo a dieta do João Palhinha. Levas sempre o Tupperware também para jantar? Não, isso não. Isso é o que confideram todos. Vou Palhinha, vou falar de Palhinha porque estou sempre, estou sempre a pegar que eu como muito. Há outros que comem, levam para casa. Eu é a primeira vez que vou estar a fechar um Tupperware, mas Desmentiu, mas ele sabe que leva quase todos os dias. Parece que sou eu é que vou lá almoçar todos os dias. Podes perguntar a quem quiseres. Claro. Toda a gente sabe. É o saco da academia. Um bom ambiente na equipa para enfrentar as condições ambientais da Madeira. Uma das vitórias mais suadas, ou melhor, encharcadas da temporada na casa do Nacional. O Leão nunca virou a cara à luta, nem à lama, para vencer. Fazendo descansar o Leão. Olá, sportinguistas, grande vitória de hoje, foi na raça, mas o mais importante é os 3 pontos. Contamos com o vosso apoio sempre. Grande abraço, estamos juntos. A seguir veio o doce sabor à conquista, a Taça da Liga. Festejada por todos, mas ainda mais especial para alguns, para quem foi o primeiro troféu de uma curta carreira. Conquistado o primeiro troféu da temporada, depois de terem trazido a Taça da Liga para o museu, foi a hora do primeiro derby. Decidido no fim e com um herói improvável. Mateus Nunes foi o responsável pela festa dentro de campo e também no balneário. Malta, tenho uma novidade para vocês. Venham comigo. No final de janeiro chegou a transferência mais cara da história do clube. Paulinho! Não és tu, já que tiveste Covid, anda lá, sai daí. Com uma apresentação digna de um Oscar. Um ponta de lança, mas ao momento era um central do goleador. O Seba, por acaso, olha, este jogo... Seba joga sempre e farta-se sempre. e bem, ia bem. Eu acho que devíamos adaptar a ponta de lança. Ruben Amorim aceitou a sugestão e Coates foi decisivo nos jogos mais difíceis, como por exemplo em Barcelos, frente ao Gil Vicente. Importância reconhecida pelos companheiros de equipa. O Seba marcou 2 e o Max a fazer carrinho. E eu a rir-me muito, porque ia fazer grande carrinho no chão, parecia que tinha sido ele a marcar gol. Compañero increíble, ¿verdad? Digo, no por otra cosa, ¿no? Porque destaco él porque tem braçadeira de capital e faz a sua função. Ele é uma pessoa 5 estrelas e ajuda-nos a todos. E acho que é o melhor capitão que podíamos ter agora. Uma pessoa que não fala muito, mas quando fala sabe o que está a dizer. É a verdade que estamos muito orgulhosos dele. Nem tudo é perfeito e chegou a fase mais difícil da temporada para o Sporting. 3 empates em 4 jogos e logo antes de visitar a casa do Braga. Vitória conseguida perto do fim, com menos um jogador desde muito cedo, teve um sabor ainda mais especial. Foi a vitória de uma equipa que se demonstrou conquistadora mesmo antes de qualquer título. O Sporting já vai ganhar o campeonato em termos de projetos de jogadores, vai estar bem no futuro, o Inácio vai ser jogador, o Mateus vai ser jogador, o Dani vai ser jogador, isso não vai mudar.
Um retrato diferente, assinado pelo João Alves Domingos, daquilo que foi a temporada do Sporting. Domingos, tu que, tal como o João Alves, que durante tantos anos estiveste em balneários e estão como treinadores, este olhar também nos ajudou a perceber aquilo que de fora se entendia, que havia uma união muito forte deste grupo e que talvez tenha começado aqui a crença, o sonho e depois a ideia que se foi formando que o Sporting podia mesmo ser campeão. Sim, não haja dúvida que quando existe um campeão, existe algo por trás que levou ao sucesso, e não haja dúvida que é preciso ter um bom espírito de grupo, que é preciso ter uma boa estrutura. É normal que num grupo de trabalho, e vimos aí muitas das imagens, haja de vários tipos de personalidades de jogadores, uns mais brincalhões, uns mais palhaços, mas isso é isso que faz com que o grupo também se crie ligações, crie laços, e esses laços que se levam para dentro do campo. E o treinador tem sempre essa preocupação, criar laços entre eles para depois procurar a superação. E não haja dúvida que o Ruben Amorim construiu um bom grupo, o Ruben Amorim fez história e não haja dúvida que este título é um título diferente no futebol português, de todas as maneiras que a gente possa analisar, pelo simples facto destes jogadores e estes treinadores e esta estrutura, ao fim de 19 anos, conseguir aquilo que muitos dos treinadores que por ali passaram, muitos dos jogadores que por ali passaram, em qual me incluo eu também, que passei lá como treinador, e outros treinadores que não o conseguiram, e portanto eles conseguiram, fizeram história e deram realmente o título que tanto os adeptos queriam ter e queriam festejar, mas a verdade é que existe sempre, por trás do sucesso tem que existir realmente uma equipa forte. Não é uma equipa de muitos talentos, mas viu-se que era uma equipa toda ela virada, com uma visão, com uma estratégia de comunicação. Portanto, tudo isso foi feito ao longo da época. E há que dar mérito ao trabalho do Ruben Amorim com o que fez com estes jogadores, porque, volto a referir, estes jogadores fizeram história e só espero é que o Sporting ganhe mais vezes para bem do futebol português também, não é? Há uma frase que é o lema deste campeonato, que é onde vai um, vão todos. É uma frase que surge da boca do Ruben Amorim depois daquele empate em Famalicão. E tu assinaste hoje um artigo no Record com um título que me parece brilhante, que é "Foram todos atrás de Ruben Amorim". É ele o grande rosto desta vitória. E essa frase que tu utilizaste, no fundo, explica muito daquilo que foi a temporada do Sporting. Sim, porque o caminho foi escolhido por Ruben Amorim. E a verdade é que por onde foi Ruben Amorim acabaram por ir todos, e eu creio que esse é o grande mote da temporada do Sporting. É preciso não esquecer que há um prazo de 432 dias, que é curtíssimo, entre a apresentação do Ruben Amorim e a chegada ao título. Creio que nem nos melhores pensamentos, nem o adepto mais fervoroso do Sporting, nem possivelmente Ruben Amorim, Hugo Viana, que tem um papel crucial em toda esta operação, e o próprio Frederico Varandas, porque aceitou aquilo que foi uma proposta do Hugo Viana para arriscar na contratação de um treinador que tinha na altura 9 jogos no principal escalão de futebol português, independentemente de já ter conquistado uma taça da Liga. Eu creio que havia dois aspectos que eram cruciais, muito para lá da questão do título que viria depois, que era o primeiro, claramente, criar e potenciar valor, e a verdade é que para criar e potenciar valor, o Sporting sempre teve uma escola que produziu inúmeros talentos, era uma escola que estava de certo modo adormecida, e a verdade é que Ruben Amorim revitalizou-a, e revitalizou-a tirando também muito partido daquilo que foi o final da temporada passada, ou seja, o Sporting em 51 dias teve 10 jogos, e Ruben Amorim aí não teve medo e acabou por apostar em vários jogadores que acabaram por ser unidades nucleares nesta temporada. E posso falar do caso do Nuno Mendes, posso falar do caso do Tiago Tomás, do Gonçalo Inácio, que não é exatamente uma aposta da época passada, mas que surge esta temporada, como foi, por exemplo, também o Mateus Nunes, o Eduardo Quaresma. Portanto, há uma série de jogadores que aproveitaram o facto da própria temporada anterior ter sido atípica para ganharem espaço com a proteção do treinador, e o Domingos há pouco tocou na questão da comunicação, e eu creio que a questão da comunicação é um dos pontos essenciais de Ruben Amorim para robustecer esta aposta nos jovens, ou seja, Ruben Amorim colocou-se sempre à frente deles e deu o peito às balas, ou seja, impediu que eles fossem alvo quando eles falharam, e vários deles falharam em momentos também decisivos. Outro aspecto que também me parece importante foi o scouting que foi feito pelo Sporting, ou seja, nós habituamos, e até no tempo do Domingos,
e não por responsabilidade direta de Domingos, que fica aqui bem claro, o Sporting muitas vezes apostou em jogadores que tinham algum nome, jogadores vindos de grandes clubes ou de grandes campeonatos, mas na verdade que tinham trajetos tergiversantes, tinham passados recentes duvidosos, e a verdade é que aqui houve critério, e novamente cá está o mérito de Hugo Viana. Para além da questão do Sporting se ter virado para o mercado nacional, que me parece muito importante porque redundou nas aquisições do Pedro Gonçalves, do Nuno Santos, isto numa primeira instância, depois numa segunda instância do Paulinho, ao Futebol Clube do Porto, não é? Sem dúvida nenhuma. A questão de recuperar jogadores com passado no futebol português, João Mário, que é um dos jogadores que eu tenho visto nos últimos dias, quando se falam em jogadores que acabaram por ter uma importância decisiva no campeonato, muitas vezes é esquecido e, do meu ponto de vista, é um elemento absolutamente preponderante. João Pereira, Antunes, que acabaram por vir completar o grupo, mas a verdade é que o João Pereira, por exemplo, nos 2 últimos jogos, acaba por ter a sua oportunidade e correspondeu, e, sobretudo, olhar para o mercado internacional de forma muito mais criteriosa. E é assim que chega Pedro Porro, que é uma aposta individual do Hugo Viana, tal como o Rubén Amorim já fez questão de sublinhar, e também 2 jogadores que, sendo trintões, tinham experiência no campeonato espanhol, uma experiência que, convenhamos, no caso do Adam, que muito construída como suplente. A verdade é que os seus melhores dias como titular tinham sido no Betis, mas houve aqui a confiança em apostar em Adam e em apostar em Fedal, que não são nomes principais, mas que acabaram por ser mais-valias para esse conjunto. E eu creio que estes 2 pontos são absolutamente cruciais para aquilo que sucedeu. E acrescentando aqui que eu acho que qualquer conto de fadas tem que ter aspectos negativos. E a verdade é que houve 2 aspectos negativos que também estão no lançamento desta temporada. É que o Sporting, a temporada passada, falha o objetivo de ser terceiro classificado e com isso não entra diretamente na Liga Europa, portanto deixa de ter esses jogos, e a verdade, e muitas vezes é esquecida, falha também a entrada sem dúvida alguma, o Sporting fica a 22 pontos do Futebol Clube do Porto, não é brincadeira, e depois esta temporada, sob ainda o panorama da pandemia, do Covid, e de terem muitos jogadores sido, para além do treinador, acometidos com a Covid-19, a verdade é que o Sporting é derrotado pelo Lask Linz, fica fora das competições europeias, mas isto permite a Rubén Amorim ter microciclos semanais completos, e eu creio que, ao contrário do Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting de Braga, que tiveram semanas com 2 jogos por semana, o Sporting teve uma semana, e isto permitiu crescer aquilo que o Domingos ainda há pouco focou e que me parece absolutamente essencial. É que este Sporting foi uma equipa com uma identidade una que durou da primeira à última jornada deste campeonato. Com uma voz, como dizia Frederico Varandas, desde Alcochete até ao pavilhão João Rocha, eu diria que uma voz, porque a voz que mais se ouviu foi a de Rubén Amorim, mas um trio muito coeso que está na base deste sucesso. O próprio Rubén Amorim, Hugo Viana e Frederico Varandas, que começa a época como um mal amado, alguém muito contestado pelos adeptos, mas eu acredito que hoje em dia quase todos os sportinguistas reconhecem mérito a este trio e também a Frederico Varandas dentro deste trio. Sim, isso é absolutamente evidente. Não? O Sporting começa a época ainda com cartazes nas bancadas, com dizeres Varandas out e outros ainda pior, com cânticos. E de facto, eu concordo com tudo o que o Rui disse, já o fomos dizendo aqui nas últimas semanas. Creio que este título de Sporting permeia um campeão um pouco low cost. E não digo isto em termos pejorativos. Digo isto porque acaba por ser um campeão com um orçamento claramente abaixo dos principais rivais, com um investimento em reforços muito reduzido em comparação com esses rivais e um pouco low cost até na qualidade de jogo que em alguns jogos apresentou, quando o Sporting marcava mais do que jogava. E incluo também nesta análise o facto do Sporting, como é evidente, ter beneficiado, por muito que isso não seja unânime, do Covid e da ausência do público na bancada, permitiu o crescimento e a afirmação do treinador e de muitos jogadores. O afastamento das provas europeias foi também um aspecto que importa relevar, mas de facto este é o título da estrutura e do treinador. Porque Frederico Varandas, que mostrou ter aprendido com alguns erros do passado, ele e o Viana, e aprendeu depressa, importa dizê-lo também, ele
com o tempo que tem de presidente, já tem uma Taça de Portugal, 2 taças da Liga e agora o título de campeão nacional. Eu creio que nunca nenhum presidente ganhou tanta coisa tão rápido. Mas o Frederico Varandas pode não ter o dom da palavra, mas ele mostrou uma liderança tranquila que de facto serviu o Sporting também, porque atende-se, por exemplo, no dia da festa após a vitória sobre o Boa Vista, a forma como ele propositadamente quis dar palco ao treinador e aos jogadores. E ao contrário do que acontece com outros protagonistas, não se pôs em bicos de pés, antes pelo contrário. Desculpa interromper-te, as únicas palavras que se conhecem até esta altura de Frederico Varandas, além de uma declaração curtíssima à RTP, este é o dia deles, diz, sim, é um dos dias mais felizes da minha vida, foi numa mensagem aos funcionários dizendo, ou escrevendo, esta conquista representa muito mais do que um troféu, de resto mais nada. Sim, mas tem outra declaração. Eu até pensei que era isso que tu ias dizer. Quando um jornalista o interpelou, ele disse, não, isto é o dia deles hoje. Sim. Apontando para os jogadores e para o treinador. Foi um Sporting muito cirúrgico nas contratações. Temos que nos lembrar que 2 jogadores que foram absolutamente essenciais, como o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos, eram pretendidos pelo Floco do Porto. O Floco do Porto esteve a lutar por eles. E o Sporting, negociando com o Rio Ave, designadamente, conseguiu um acordo que permitiu garantir o jogador, mesmo que o Sporting tenha, no caso do Famalicão e do Pedro Gonçalves, ficado apenas com 50% dos direitos esportivos, está agora a tentar aumentar. Libertar o Geraldes e o... Exatamente, mas foram uma aposta que não só pretendeu satisfazer o treinador, e eu creio que essa foi uma preocupação também muito grande. Ao contrário do que vimos noutras paragens, houve também essa preocupação. Veja-se o exemplo do Paulinho. Veja-se o exemplo do Paulinho, que custou 16 milhões de euros e que foi... custou quase tanto como todos os outros, e que foi claramente na tentativa de dar aquilo que o treinador achava essencial para atingir os objetivos. Depois, para além do mérito de Frederico Varandas e Hugo Viana, há também, em relação aos primeiros, eu queria acrescentar também a aposta na formação, porque de facto percebeu-se claramente que foi uma aposta consistente. O Sporting, uma das primeiras coisas que fez foi melhorar as condições de Alcochete para os escalões de formação e também para a equipa profissional. Até para conseguir que esta equipa tivesse um lado regenerador em relação ao dia mais triste da história do Sporting. Estou-me a referir, naturalmente, à evasão de Alcochete. Mas... para além dessa aposta na formação, naturalmente eu tenho que destacar o Ruben Amorim, porque ele apostou numa ideia de jogo, que já era conhecida no Sporting de Braga, mostrou qualidade no trabalho, porque é impossível uma equipa ter as capacidades e as competências que esta equipa do Sporting mostrou, até em termos de eficácia, que foi um dos seus principais fortes durante a época, sem ter qualidade no treino. E veja-se por outro aspecto, que é a organização defensiva, que também denota qualidade do treino. Depois mostrou coragem. Porque agora é fácil olhar para Nuno Mendes, mas foi ele que apostou desde a primeira hora, percebendo que estava ali algo de absolutamente distinto e que merecia a aposta. Depois, a gestão do balneário, eu creio que é um dos aspectos mais fortes de Ruben Amorim. É muito fácil estar a elogiar agora na hora da vitória e nós, crítica, temos de ter cuidado, porque todos nós nos lembramos do que aconteceu recentemente no Benfica, em que um treinador que foi muito elogiado também, rapidamente passou a ser criticado no ano seguinte. E de forma injusta até, e de forma injusta eventualmente. Mas eu acho que o Ruben Amorim tem uma gestão em que ele, e estou a falar do balneário, em que ele não despe completamente as vestes do jogador. Ele tem reações, tem expressões, e isso ajuda até na própria comunicação com os próprios jogadores. E a comunicação era um problema do Sporting, importa deixou de ter. Depois, ele teve um foco sempre. Ele deu o peito às balas, o Sporting passou a ter um treinador que era diretor de comunicação no melhor sentido, sem necessidade daquelas rasteiras e daquelas saídas armadilhadas e de mau gosto que normalmente se vê por aí. E depois conseguiu uma mistura de sucesso,
porque Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Tiago Tomás, Mateus Nunes, Eduardo Quaresma, juntou, e o Porro também, juntou claramente o Adam, que nos fez torcer um pouco o nariz no início, porque ele tinha pouca baliza, transformou um Coates cuja memória dos 3 penaltis frente ao Rio Ave era a imagem mais marcante anterior e deu a batuta a João Mário. As críticas a João Mário não têm nenhuma razão. Deixa-me só terminar, é muito rápido. Veja-se, por exemplo, a importância que ele teve no golo da vitória sobre o Boa Vista. Não, eu estava a ouvir o Bruno falar e, portanto, eu comparo sempre isto e dando todo o mérito, como fiz até hoje, e pela conquista do título do Ruben Amorim e dos seus jogadores. Mas é evidente, Bruno, que isto é muito mais fácil lançar jovens sem público, porque a pressão Bruno, mas isto mexe com tudo, desde a comunicação, desde a gestão de balneário, porque tu, quando tens pressão, a pressão é exterior, bem da imprensa, bem dos adversários, bem de todo lado. Portanto, o que é que isto quer dizer? Trabalhar sem pressão nenhuma é muito mais fácil fazer crescer. Eu percebo o que estás a dizer e concordo, mas no caso do Nuno Mendes, eu estou convencido que com público ou sem público, ele se afirmava na mesma. Jogador, daqui para a frente pode ser outro jogador. E foi muito mais fácil para o Sporting foi muito mais fácil para o Sporting fazer crescer estes jogadores numa redoma fechada. Isto foi fechado. Sim. Agora, um treinador também, a fazer substituições com público atrás e sem público, também é diferente. Claro. Eu já tenho não sei quantos 200, não sei quantos jogos, mas é diferente. Tudo isto é gestão. Por isso é que eu digo, é um título diferente no futebol português, no contexto em que vivemos. O Ruben Amorim e o Sporting foram os melhores. Deixa-me ouvir o João Alves, e até pegando nisto que estás a dizer, Domingos, faz sentido isto que o Domingos Paciência está a dizer, João Alves, apesar de tudo e sem beliscar o enorme mérito do Sporting, deu algum conforto, pelo menos no início, aquelas bancadas estarem vazias, a pressão não ser tanta como seria com o público? Volto a repetir, quer dizer, não há ninguém que consiga provar isso, não é? Claro. Aqui a questão é esta, é que a questão das substituições, que ainda agora o Domingos falou, e bem, eu compreendo perfeitamente onde ele quer chegar. Agora, todos os outros treinadores, todos os outros clubes também fizeram substituições sem público, portanto, as condições foram exatamente as mesmas. Eu gostaria era de realçar, à parte das belas palavras que temos dos discursos que vocês têm tido aí, concretamente o Domingos e o Bruno Prata, quer dizer, na verdade, houve aí algo que me tocou muito, muito profundamente, até porque sou um homem que vindo da formação, fui formado no Benfica, sempre tive uma atração também para lançar jovens no panorama futebolístico nacional. E o trabalho... Portugal nesse aspecto. Como? Estava eu a dizer que o João Alves, a descobrir novos talentos, foi do melhor que eu vi no futebol português. Ok, muito obrigado. Entretanto, o Rui Malheiro teve aí um trabalho de pesquisa fabuloso, onde vai conseguir chegar à conclusão, que não me passava pela cabeça, sabia que o Sporting teria o maior número de jovens portugueses, tem 33%, portanto, um trabalho de pesquisa fantástico mesmo, portanto, digamos, é a equipa da Europa que mais trabalha no sentido de tirar da formação aquilo que ela tem de bom. Eu acho que isso, para mim, foi o grande segredo do Sporting. À parte outros, não é? Que os seus comandantes, tanto técnicos como diretivos, foram fundamentais. Houve jogadores essenciais na temporada, o guarda-redes, portanto, todo aquele bloco central da espinha dorsal da equipa, portanto, os centrais, os médios centros, e foram fundamentais o guarda-redes. Depois, uma asa esquerda que ainda agora se viu no último jogo com o Boa Vista, fabuloso, foi do melhor que eu vi. Eu não vi mais nenhuma asa esquerda. Neste momento é a melhor asa esquerda que joga em Portugal, são aqueles dois miúdos, e são miúdos mesmo, e penso que em termos de seleção vão ter grandes possibilidades de poderem ser integrados, pelo que eu estou a ver. Portanto, há um jogador que, na minha opinião, e felizmente que ele marcou o gol decisivo, o gol que deu, ao fim e ao cabo, foi o gol da vitória, como marcou também na jornada anterior, que é o Paulinho, e que esse é o único jogador que me parece a mim que pode render mais, porque é um jogador que se nota que está a jogar
com um saco de batatas às costas, está com uma pressão tremenda em cima de si, e está a ver, é um jogador que não foi formado no Sporting, é um jogador com mais experiência do que a maior parte dos outros e tem sentido essa pressão da responsabilidade que lhe meteram em cima. Diz o Bruno que é um saco de 16 milhões. Pois exatamente, é o valor, é o saco dos 16 milhões mesmo, mas na verdade ele nunca se libertou até hoje do peso do dinheiro que custou ao Sporting. E tem falhado, ainda no último jogo, falhou gols incríveis, coisas que em termos técnicos, e está aí um ponta de lança, um avançado centro que era um finalizador também por excelência, sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer, e na verdade aquele jogador tem que jogar muito mais do que aquilo, não tínhamos a menor dúvida. Portanto, o Sporting foi um justo vencedor, trouxe muitas coisas novas e boas, boas ao futebol português, novas porque fez realmente uma aposta na sua formação, fez uma aposta de como se deve equilibrar uma equipa entre a veterania e a juventude, portanto, no que respeita às características dos jogadores, foi buscar o João Pereira, que apareceu agora fresquinho que nem uma alface, nesta parte final da época, quando o Pedro Porro, que joga num lugar de grande desgaste, e apareceu já, portanto, a baixar o seu rendimento nos últimos tempos. Portanto, o Sporting fez as coisas com cabeça, tronco e membros. As coisas também saíram bem, mas eles procuraram que as coisas saíssem bem. Porque para se triunfar, para se ganhar, é preciso realmente haver uma conjugação de fatores que passam também muito pela inteligência das pessoas. Estamos aqui, obviamente, a destacar aquilo que é o título do Sporting Clube de Portugal, 19º ou 23º. O Sporting diz que este é o 23º porque contabiliza os 4 títulos do Campeonato de Portugal, mas oficialmente este é o 19º. Essa é uma disputa histórica, digamos assim, que poderá ter desenvolvimentos ou não no futuro, mas como já aqui... Eu posso dar aí um palpite sobre isso? João Alves. Sim. É muito rápido, é para dizer o seguinte... Quantos é que são os títulos com aqueles que estão atrasados? 23. 23. Portanto, é que em 1928, o meu avô, Carlos Alves, internacional português, foi campeão de Portugal, ganhou um desses títulos. E, portanto, eu considero o meu avô também campeão nacional de Portugal. Portanto, ajudará também esta tese do Sporting. Isso ajuda, sim, senhora. Dizia eu que nesta festa, e o João Alves sublinhou isso no início, ficou também marcada por confrontos, por momentos de grande tensão, por ajuntamentos pouco recomendáveis nesta altura de pandemia. Nós, obviamente, aqui não somos especialistas nem em segurança, nem em situações de perigo sanitário, mas todos nós percebemos que, de facto, isso aconteceu nesta noite, nesta tarde e nesta noite. O João Alves já falou sobre isto. Eu queria um comentário que tem de ser mesmo rápido do Bruno, do Domingos e do Rui. Bruno, há agora o inquérito, a atuação da PSP, percebe-se que para já ninguém assume responsabilidades, mas isto não podia ter acontecido. Claro que não. E deixa-me dizer que eu, quando ouvi o Secretário de Estado do Desporto falar que as coisas estavam a ser preparadas, eu pensei que de facto estavam. E interrogo-me que plano de segurança é que a PSP, por exemplo, elaborou, porque eu não consigo perceber. Aliás, hoje não vi um trabalho na RTP em que um membro da Juveléu reconhecia que o pedido para aquela manifestação foi feito a conselho de alguém da PSP para reclamar a aplicação de uma lei dos anos 70, salvo erro. 74. Portanto, a PSP ainda ajudou o Sporting a fazer o pedido, pelos vistos, e depois não consigo perceber como é que a Juveléu, e aqui não é despiciando o facto de ser a Juveléu, consegue aprovação para montar um caminhão-tiro com um ecrã gigante, que certamente levou a que muitos que nem sequer eram ligados à CLAC tenham decidido ir para o estádio. Foi tudo... é difícil perceber como é que isto acontece. Nenhum de nós, de facto, é especialista em segurança. Mas não é preciso ser. Mas aquilo, a certa altura, começou-se a adivinhar que não ia acabar bem. Chegou a ser assustador aquilo que vimos, Rui? Foi claramente assustador, e é importante não nos esquecermos que ainda estamos num contexto de pandemia e que esta pandemia acabou por ter prejuízos muito graves em termos familiares para alguns de nós e para muitos dos que nos estão a ver hoje.
E a verdade é que custa ver estas imagens e custa ver aquilo que aconteceu e, sobretudo, algo que o Bruno tocou e que me parece essencial. Eu também, quando ouvi o Secretário de Estado do Desporto dizer que estava tudo a ser preparado, esperava que estivesse mesmo tudo a ser preparado, e aquilo que nós vimos é que nada estava preparado, e isso custa muito ver. E custa muito ver o que aconteceu, custa muito também ver os incidentes que houve entre adeptos do Sporting e as forças policiais. Creio que nada disto... A maioria cumpriu. Sem dúvida. E aquilo eram 2 ou 3 pequenos focos que se estabilizavam por completo. Mas importa fazer justiça a isto. Sem dúvida alguma, e eu estou completamente de acordo contigo. Estava muita gente. Houve demasiada gente para haver possibilidade de um controle. Sim, claro. Sem dúvida alguma. Mas mesmo assim estavam muitas pessoas. Sem dúvida alguma. O Bruno toca num ponto essencial, que eu estou completamente de acordo, que houve muita gente ali a cumprir as regras, mas eram demasiadas pessoas. Claro. E tinha que ter havido um controlo para que isto não acontecesse. E volto a frisar, se o Secretário de Estado do Desporto disse que isto estava a ser preparado, viu-se que não foi minimamente preparado. Domingos, porque não é possível esperar que os adeptos contenham as emoções e fiquem em casa, é preciso preparar isto, não é? Toda a gente sabia que isto era um título diferente de todos os outros, em função daquilo que os anos que os sportinguistas tiveram sem festejar, é natural que havia esta ansiedade de querer estar presente na festa, agora nunca próximo do estádio. Então para isso era possível pôr as pessoas dentro do estádio, que estavam muito melhor, não havia desacatos, se calhar cumpria-se as distâncias e não havia estes problemas. Agora, algo correu mal. E depois é assim, a partir do momento que dizem que vai haver um caminhão com os jogadores lá dentro ou lá em cima, eu acho que era preferível criarem um percurso e distribuir as pessoas durante esse percurso e não aglomerar tanta gente como aconteceu aqui. Que é que se viu? A tirarem garrafas de cerveja, situações que acaba por dar uma imagem muito má numa altura em que estamos a viver, que estamos a procurar sair deste momento. É que aquilo não deveria ter havido festejos, como não aconteceu em Inglaterra, como não aconteceu na maior parte dos países europeus. Se quiseres, no caso do Futebol Clube do Porto. Na época passada com o Futebol Clube do Porto, em que no dia em que o Porto conquista o título, toda aquela zona junto ao estádio da Gama. Claro que isto, do ponto de vista legal, eventualmente não seria fácil, porque já não estamos em época de emergência. Mas alguma coisa deveria ter sido feita. Mas continuam a existir várias limitações. Nem que se criasse estado de emergência naquele dia. Isso não sei se era possível. Temos pouco tempo, mas ainda queria lançar um olhar muito rápido a uma das lutas que está ainda em aberto, que é a luta pelo pódio. Provavelmente não vou ter tempo para vos ouvir a todos, mas João Alves, este jogo, o próximo do Benfica, é desde logo decisivo. Parece-lhe que ainda há margem para o Benfica pensar numa chegada ao segundo lugar, ou também parece que isto já está decidido a favor do Porto? Lá estamos nós com a matemática, a única hipótese é a matemática. É matemática. Porque de resto, eu aliás já disse há uma série de semanas, os meus palpites estão a ser certos e são palpites baseados naquilo que vou vendo através dos jogos. É evidente que o Benfica tem hipóteses reduzidas de poder ficar em segundo lugar. Não tenho, é evidente que qualquer pessoa sensata, qualquer pessoa que veja as coisas como deve ser, sabe perfeitamente que aquilo que eu estou a dizer é o que me parece que vai acontecer. O Porto, a classificação final é Sporting, Porto, Benfica. Domingos, parece que não há margem para isto mudar? Não, eu acho que o Porto vai garantir o segundo lugar. Acho que pelo aquilo que fez já no Estádio da Luz e agora também neste último jogo e pelo aquilo que tem sido o Benfica, porque neste momento acho que o Porto está a dar um feedback muito mais positivo em relação àquilo que está a fazer em termos de rendimento do que propriamente o Benfica. O Benfica continua a viver a mesma instabilidade, como aconteceu agora no jogo com o Nacional, na primeira parte mal e depois na segunda lá recuperou, mas não haja dúvida que, na minha opinião, com a época que foi feita, acho que o Porto ainda conseguiu ser melhor do que o Benfica. Poucos segundos para cada um, mas ainda posso ouvir. Muito rápido. Os 5 primeiros lugares estão decididos. A dúvida é se o Vitória de Guimarães vai conseguir aguentar o 6º. Guimarães tem feito uma gestão caótica. Agora sem o Bino Maçães? Exatamente, e que mais uma vez fica sem treinador, e já tem treinador para a próxima época. Portanto, uma situação que mostra um grande desnorte. Rui? Concordo, acho que os 5 primeiros lugares estão definidos. É certo que o Benfica tem uma réstia de esperança, mas é uma réstia de esperança muito, muito diminuta. Creio que a luta pelo 6º lugar será a mais entretida de todas até ao final do campeonato. Creio que também na zona de descida, e se me permites, dificilmente os 3 últimos não estarão englobados
pelo menos nos 3 lugares, dois deles pelo menos estarão nos 3 lugares últimos no final da temporada. E o Rio Ave terá aqui a decisão mais difícil, sem dúvida nenhuma. Daí eu ter aberto um lugar, mas eu creio que o Nacional está condenado à descida e que Farense, Boa Vista e Rio Ave disputarão os outros 2 lugares e ficará um deles a salvo da descida e do play-off. Meus caros amigos, muito obrigado. Até à próxima semana. Está na hora do apito final nesta grande área. Até de hoje, 8 dias. Continuo com o RTP. Boa noite.